Felipe, estamos aí, vamos começar continuando uma história, né, que vem sendo contada desde o primeiro dia de trabalho do prefeito Evandro Leitão. Desde a campanha para a prefeitura, né? Isso. Vamos lá. A Ordem de Representantes da Câmara Municipal de Fortaleza, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, assinou na manhã dessa sexta-feira a revogação da taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos, a famosa taxa do lixo. A cobrança havia sido instituída durante a gestão do ex-prefeito José Sarto, né? Conforme botou o Evandro, a taxa nunca foi obrigatória, né? O Evandro parte dessa tese, e o que permite que ela pudesse ser revogada pelo atual governo municipal. A sanção cumpre uma promessa feita anteriormente pelo recém-eleito chefe de Estado, chefe do executivo local, né? Como o Felipe aqui nos lembrou, foi uma das promessas do Evandro, foi uma promessa inclusive de todos os outros candidatos, né? Inclusive foi um dos pontos aí de desgaste contra o ex-prefeito Sarto, né? E o Evandro ele comentou sobre o tema lá nesse evento no Paço Municipal, né? E falou dos vereadores que votaram sobre a criação para a criação da cobrança, né? Que foi agora suspensa. E eu vou pedir agora um vídeo que a gente tem de lá e tudo mostrando o prefeito aí fazendo esses comentários sobre a revogação da taxa do lixo. Hoje, assim como ontem, hoje é um dia histórico para Fortaleza. Hoje nós acabamos de sancionar a revogação da taxa do lixo. E aqui eu quero, antes de mais nada, dizer que aqueles e aquelas que porventura lá atrás tenham votado favoravelmente foram induzidos ao erro. Foram induzidas quando naquele período o gestor de plantão, o prefeito naquela oportunidade, estava dizendo que estava sendo obrigatoriamente, estava sendo forçado a criar uma taxa que é a famigerada taxa do lixo. Então eu quero aqui nesse momento eu quero eximir esses e essas que porventura tenham votado lá atrás, porque foram induzidos ao erro. É bem verdade de que essa taxa ela nunca foi obrigatória, a sua criação. Tanto é verdade que nós hoje estamos aqui revogando a mesma. Então eu quero primeiro fazer esse registro para que a gente não seja injusto com nenhum ou com nenhuma que tenha votado há 2 anos atrás essa taxa. Hoje, assim como... O Evandro aí, ele fez esse comentário, né, isentando aí de culpa os parlamentares, porque alguma parte dos parlamentares que votaram a favor da criação da taxa, né, agora estiveram nesse momento votando contra, né, pela extinção da taxa do lixo, né. Eu queria que o Felipe comentasse, né, assim, acho que é o primeiro grande ato da gestão, né, assim, concreto, né, porque na verdade tem muitos anúncios, mas esse aí é um de fato... É uma promessa que se cumpriu com 10 dias, 9 dias de trabalho do ex-prefeito, né? Exato, do atual prefeito, desculpa. É uma promessa de campanha, um dos temas mais quentes, né, dos últimos, talvez, meses ou anos, né, que a gente lembra que a taxa ela foi criada no final de 2022, começou a ser cobrada em 2023, né? Então passou 2023 e 2024 com essa cobrança. Houve ali durante as eleições aqui em Fortaleza a promessa dos candidatos, o Evandro prometeu que seria a primeira medida dele e cumpriu, né? Porque não adianta você prometer e não cumpriu. Então o Evandro cumprindo essa promessa e, além disso, instaurando o Refis, né? O programa de refinanciamento, de financiamento, na verdade, da dívida das pessoas que ainda seguem com débitos, né, em relação à cobrança da taxa. Para quem não pôde ver ainda, quem não teve tempo de ver como vai funcionar esse refis, se a pessoa pagar o refis em 4 meses, ela vai ter 100% de desconto nos juros, e se passar de 5 a 10 meses, ela vai ter 80%. Né? Então, são 10 meses para esse parcelamento do débito em parcelas que não podem ser inferiores a R$70. Mas falando sobre um comentário que o Evandro fez nessa coletiva, né, ele falando dos vereadores que aprovaram a taxa em 2022 e agora revogaram, né, a gente lembra que ontem foi revogado na Câmara Municipal de Fortaleza e os 43 vereadores da casa votaram a favor da revogação. Mas dentre os que aprovaram em 2022, estão 6 que agora revogaram, né? A gente lembra que no final de 2022, 20 vereadores votaram a favor da taxa, apenas 6 destes se reelegeram, né? E esses 6 votaram ontem para a revogação da taxa do lixo. E aí, dentre esses nomes, tem,
por exemplo, a Ana Aracapé, o professor Enilson, e o nome mais curioso é o Bruno Mesquita, né, que hoje é o líder do governo do Evandro. Essa taxa que eu acho curiosa, que assim, ela foi criada num momento inoportuno, né? Por quê? Né? Como você bem lembrou ali, foi no fim de 2022, foi criado, 2023 começou a ser cobrado. Parece que a gente saiu da pandemia com pressa, né? Porque parecia uma eternidade o que a gente viveu, o pesadelo que o mundo viveu. E eu lembro que, na verdade, quando essa taxa ela é criada ali ainda com aquela, digamos assim, as chamas ainda se faziam sentir, né, dessa emergência sanitária gravíssima que o mundo viveu, que teve um impacto muito forte na economia, né? E eu estou falando, né, não só na macroeconomia, mas na economia dentro das nossas casas, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu pessoas na família, inclusive que às vezes era um arrimo de família. Então, assim, quando chegou essa ideia de uma cobrança, ela realmente veio no pior momento que ela poderia vir, né? E sempre me surpreendeu um pouco essa certa pressa que o Sarto teve em aprovar esse projeto, né? Porque no final das contas a gente vê, não fez tão bem, assim, as contas da prefeitura não estão exatamente em ordem, né? Então, assim, não era uma coisa tipo, estamos sem dinheiro, vamos cobrar, né? Deixou-se com a dívida, e uma dívida só cresce, né? A gente tem notícia aí que aquela previsão de 2 bilhões de dívida não é exatamente ainda, não está muito batido o martelo se é exatamente isso, né? Pode ser mais, inclusive. Eu acho só um comentário rápido sobre a sua fala, que eu achei importante. Eu acho que essa pressa do então prefeito Sarto em aprovar a taxa diz muito a respeito do que a lei nacional diz, né? Porque a lei federal, a lei que fala sobre a criação da taxa do lixo, ela diz que se você não tiver a taxa, você tem que ter na lei do orçamento um valor separado para fazer esse manejo do resíduo sólido, né? Então, talvez se no projeto de orçamento de 2023, né, que é feito em 2022, não tinha esse recurso destinado, então teria que ter a taxa. Mas aí só uma explicação sobre essa pressa que você citou, né, da gestão do então prefeito Sarto para aprovar a taxa no Legislativo. Bacana, Felipe. Vamos aí continuando com essas notícias ainda aí do evento agora da manhã, né? Agora pela manhã, né, o prefeito foi perguntado sobre a implementação, a possibilidade, né, da implementação da gratuidade de passagens de transporte público aqui em Fortaleza, né? Um projeto que tem outras cidades, tudo. Calcaia tem vivido essa experiência aí, viveu essa experiência na gestão do Vitor Valim, né? O Evandro, ele disse que ele lembrou que é necessário ter, aí abre aspas para citar o prefeito, responsabilidade com a gestão, né? Antes de implementar a gratuidade das passagens do transporte público. Ele destacou que o valor das passagens de Fortaleza está na média das capitais do Nordeste, né? Assim, ele na verdade não descartou essa possibilidade, mas lembrou que, assim, não é o momento, né? Fortaleza está numa situação. E eu queria pedir esse vídeo aí que a gente tem do prefeito falando dessa questão da possibilidade, né, de Fortaleza vir a ter gratuidade do transporte público municipal. Pela minha vontade, eu implantaria a gratuidade para todos aqui em Fortaleza. No entanto, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade com a gestão, tem que ter responsabilidade com as pessoas, porque se a gente faz isso, poderá faltar como hoje falta, mas por ineficiência, sobretudo, para a saúde, para a educação, enfim, para as áreas, todas as áreas importantes que nós precisamos fazer investimentos. Mas o que eu posso dizer é que nós iremos fazer esse estudo junto à Etufor e nos próximos dias nos sentar aí com o segmento do transporte coletivo. Essa fala do Evandro, né, ele está falando aí da situação econômica de Fortaleza, e eu queria exatamente perguntar aqui o Felipe, ele falar um pouquinho do outro tema que rolou lá, né, nessa reunião, de que o Evandro adiantou que ia ter um atraso, né, no caso do relatório final da equipe de transição, que foi comandada pela vice-prefeita Gabriela Aguiar, ainda no final do ano passado, entre o final do ano passado e o comecinho desse ano, né, assim, desde que quando ela não tinha assumido, e agora que ela assumiu, a previsão era para agora, para o dia 10, e atrasou, né, na verdade, assim, nem atrasou, né, foi remarcado, digamos assim, esse prazo, foi revisto o prazo. Eu queria que você comentasse por que rolou por que afinal o relatório não vai ser entregue agora? Sobre esse atraso do relatório, Delano, antes de falar que esse intuito do Evandro de
de ter passagens gratuitas em Fortaleza, diz muito a respeito da questão financeira, né? Ele fala que tem que ter responsabilidade, e a questão financeira, por sua vez, é o principal motivo que a gente vai ter esse atraso da entrega do relatório, né? Como você citou, Delano, o relatório estava previsto para ser entregue no dia 10 de janeiro. Isso foi o próprio prefeito que falou em uma coletiva em dezembro, né, ainda antes de assumir a gestão, naquele momento inicial da transição entre as duas equipes, né, a equipe do Sarto e a equipe do Evandro. Só que essa entrega que seria hoje, né, 10 de janeiro, teve de ser adiada para o final do mês, porque a equipe de transição ainda não conseguiu todos os dados, né? A gente lembra que ainda nessa coletiva, no final do ano passado, o Evandro falou sobre o rombo da prefeitura, né? 400 milhões para os fornecedores, né? Isso na área da saúde, 100 milhões dentro do IJF, né? Que é o hospital, o maior hospital da prefeitura, o hospital emergencial da prefeitura, que está em uma situação de crise também desde o início do mês de novembro. E atualmente, na verdade, esse valor está chegando a 2 bilhões, né? Então é um rombo não mais milionário, é um rombo bilionário. Então é uma questão que preocupa bastante para a gestão e, consequentemente, para a população, né? Porque a população precisa da prefeitura em seu pleno funcionamento para ter acesso aos serviços públicos de saúde, de educação, até na questão da mobilidade, né? Das ruas não estarem esburacadas. A gente lembra que a gente vai ter agora também a quadra chuvosa, então há a possibilidade de alagamentos que pode atrasar no trabalho, a questão da economia pode ser impactada também, então é uma consequência gigante, é uma bola de neve que pode causar uma consequência negativa muito grande, e a gente fica na expectativa para ver qual é esse real rombo, né? Porque os números que a gente tem, inclusive, desculpa, Delano, é uma fala, inclusive, do Evandro, que podem ser maiores, né? Hoje se falou, inclusive, no número de 2,5 bilhões, né? Poderia Exato. chegar aí esse valor, né? Então, assim, a gente saiu de uma expectativa. Eu lembro que no ano passado, quando começou a equipe de transição, falava-se 1 bilhão. Aí o Evandro depois chegou nos 2 bilhões. E agora, então, assim, você realmente tem uma situação muito difícil, né? O medo é de chegar no final do mês, no dia 31 de janeiro, e estar 5 bilhões. Porque eu acho que não vai acontecer, né? Porque 5 bilhões é um valor absurdo. A mesa não é de madeira, senão eu ia bater aqui, Felipe, porque realmente é uma situação difícil, né, que passa, né, no município, assim, realmente com muitas dívidas, né, e aí a gente fala que a dívida dos fornecedores, ela tem um problema adicional, que em alguns casos você pode ter realmente uma situação de quebrar, digamos, aquele serviço e tudo, sei o quê, e você ter esse tipo de descontinuidade, né, que foi outra coisa que o Evandro falou muito, que estava tendo muita descontinuidade em vários setores, né. Inclusive com atraso de alguns servidores, né? Sim. É importante lembrar que a gente deu ontem uma matéria, inclusive, né? Que uma das empresas que são prestadores de serviço para a Prefeitura de Fortaleza, a Fortal Serviços, Fortal Empreendimentos, no caso, ela não teria recebido o valor do repasse, né? Que a Prefeitura faz o repasse financeiro desse valor para as empresas, né? Que prestam serviço, e essas empresas pagam os seus funcionários, né? Então a gente estaria ali com um problema de pagamento de motoristas, de porteiros e outras pessoas que são servidoras de Fortaleza terceirizadas, né? E que seria dinheiro que estaria circulando na cidade se as pessoas tivessem recebido, né?